Olá, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que aonde você estiver agora, você seja abençoado pelo nosso Deus. Você viu o título aí, né? Precisamos corrigir as nossas deficiências. Olha só o que diz aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Aqui tem um título que diz: os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Veja como é forte esta palavra. Primeiro, ela nos mostra que a provação, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos é para a pedagogia da nossa fé. Nós aprendemos justamente com as dificuldades. E ele diz o seguinte: tende por motivo de toda alegria. Por quê? Porque quando nós estamos sendo provados, quando a nossa fé está sendo provada, isso é benéfico para todos nós. Veja, por exemplo, se nós voltarmos na história, você já deve ter ouvido falar que Deus livrou Daniel da cova dos leões, algo inédito. Até então ninguém havia sido livre da cova dos leões, e Deus livrou a Daniel, como você conhece a história. A pergunta é: como Daniel saiu daquela cova? Com certeza muito mais forte do que quando entrou, porque teve uma experiência ainda maior. Ele viu a grandeza de Deus, o livramento de Deus na vida dele. O mesmo aconteceu também com Mesaque, Sadraque e Abidnego, que também você deve conhecer, uma história muito conhecida, onde 3 homens foram jogados em uma fornalha de fogo ardente, acesa 7 vezes mais do que de costume, algo também inédito. Ninguém havia escapado daquela fornalha. Era algo tão forte que aqueles que chegaram próximo para lançá-los dentro da fornalha foram mortos só com o calor da fornalha. No entanto, a Bíblia diz que esses homens andaram no meio do fogo e saíram sem ao menos ter cheiro de fumaça em suas vestes. Por quê? Porque Deus livrou esses homens. A pergunta: como eles saíram dessa fornalha? Com certeza, muito mais forte do que eles entraram, porque viram a grandeza e a manifestação do poder de Deus. O que eu e você temos que ter em mente é viver para fazer a vontade de Deus. Não sofra, a Bíblia diz, como malfeitor, como alguém que se intromete em negócios de outro, mas se sofrer como cristão, se glorie nisso, dê graças a Deus, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Se você tem uma vida com Deus, se você anda nos caminhos de Deus e mesmo assim tem enfrentado muitas provas, muitas lutas e dificuldades, aproveite essa situação para que você possa, em algumas coisas, se corrigir, porque todos nós temos que nos corrigir. Há muitas deficiências em nós que elas são tratadas no meio da dificuldade. Por quê? Porque no meio da dificuldade nós recorremos a Deus, abrimos o coração, nos humilhamos, reconhecemos a nossa insignificância, e esse é o propósito, que eu e você possamos amadurecer. Por isso ele disse: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. No plural, não é uma só, são muitas que nós enfrentamos e ainda teremos que enfrentar. Mas ele diz qual é o propósito. No versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, se a fé que você diz ter em Deus, ela é verdadeira, você não vai retroceder, você não vai parar no meio do caminho. Pelo contrário, você vai perseverar, você vai continuar, porque a sua fé ela é confirmada justamente na dificuldade, justamente nas provas. E ele diz no versículo 4,
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou seja, a nossa perseverança, junto com a fé, nos atribui resultados positivos, benéficos para a nossa vida espiritual. Por isso ele diz, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais íntegros e perfeitos e em nada deficientes. Aproveite essa situação que talvez você está enfrentando para que você possa corrigir as suas deficiências. Nós corrigimos as nossas deficiências quando nós treinamos aquela área, quando nós temos que enfrentar algo que naquela área, para mim, para você, é uma dificuldade. Então, nós treinamos enfrentando a situação para que nada sejais deficientes. Levante a sua cabeça, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, busque Ele de todo o seu coração e creia que Ele está com você. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.